A vítima acelerou. Ela acelera a moto e o garupa, com a arma em punho, faz um disparo apenas. Mas esse disparo atinge a vítima, ela cai, derruba também o seu noivo, ela foi socorrida. Mês de março, início da década de 90, distrito policial na periferia de São Paulo, região do Alto Tietê. Eu estava trabalhando naquela noite como delegado de polícia e na minha sala tocando inquéritos policiais. Em dado momento, eu verifico, através da vidraça do distrito policial, a chegada de 3 viaturas da Polícia Militar. Quando abriram os camburões, desceram 16 elementos suspeitos que adentraram a minha delegacia. Meu nome é Jorge Lordello e eu vou te contar agora um caso que eu desenvolvi e esclareci. E se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime. 16 suspeitos entraram na delegacia, colocamos todos sentados e eu pedi para o meu investigador pegar o documento de todos para a gente poder fazer uma consulta nos computadores da polícia para verificar se alguns deles têm processo criminal e se tinha alguém, eventualmente, também procurado pela justiça. Aí eu continuei trabalhando na minha máquina de escrever, tocando os meus inquéritos, mas a todo momento eu estava olhando para aquelas pessoas suspeitas, pois a gente nunca sabe se algum deles pode ter alguma reação ou alguma atitude até de querer fugir do distrito policial. E nessa coisa de trabalhar e olhar para os suspeitos, eu verifico um deles. Um deles me chamou muito, mas muito a atenção. Era um rapaz branco, magro, de cabelos aloirados, e ele carregava no braço um relógio, mas era um relógio reluzente. Foi aí que eu paro o meu trabalho, saio da minha sala, vou até ele e peço o relógio para olhar. Eu vou te mostrar agora um relógio muito parecido daquele que deu início a toda uma investigação. Eu consegui este relógio. É um relógio Rolex que eu quero te mostrar. É um relógio Rolex feminino, um relógio feito de ouro branco, um relógio que quando eu pego na mão eu também verifico que ele estava todo cravejado com diamantes em cada momento da hora do relógio, e um relógio que tem como avaliação hoje cerca de 150 a 200 mil reais. E aí eu pergunto pro garoto, aonde você comprou esse relógio? Como você está portando um relógio tão caro? A resposta dele foi absurda. Ele disse que havia comprado aquele relógio há cerca de mais ou menos 3 semanas na Feira do Rolo da cidade de Itaquá. Eu sei que a Feira do Rolo existe. Eu até já fiz prisões na Feira do Rolo naquela oportunidade, década de 90. Mas é óbvio que jamais alguém poderia vender um relógio como esse. E ele me disse, seu delegado, eu paguei mais ou menos na época R$70 por esse relógio. Bom, é óbvio que tudo isso era uma mentira. Isso me fez a crer que esse relógio era um Rolex de verdade e eu resolvi tomar uma atitude naquele momento. Eu pego o relógio, faço um auto de exibição, apreensão e um boletim de ocorrência de apreensão de objeto suspeita de crime. O relógio Rolex é uma joia. E como uma joia, eu acredito que você não saiba, ele tem uma numeração que eu vou te mostrar agora. Quando você compra um Rolex, você recebe um documento. Tá aqui, ó. Você recebe um documento como se fosse um documento quando você compra um carro. Este é o documento na hora de você comprar um relógio Rolex. Neste documento, você vai verificar
que tem uma numeração. Cada Rolex tem um número diferente e isso foi criado há muitos anos para identificar o dono desse relógio totalmente diferenciado. E olha que interessante, qualquer pessoa no mundo, se tiver um relógio roubado, Rolex roubado ou furtado, ele vai numa delegacia, leva o boletim na Rolex e eles colocam isso num cadastro. E esse cadastro ele é mundial. E eu sabia disso, por quê? Porque os meus 2 irmãos, que são gêmeos, eles sempre trabalharam com relógios caros, relógios de luxo. E eles tinham me contado que quando você tem um relógio Rolex, você leva numa loja autorizada, eles tiram essa tampa traseira. E ao tirar a tampa traseira, você localiza essa numeração. E com essa numeração, você chega ao legítimo proprietário. O meu plantão naquela noite terminou às 8 horas da manhã, muito cansado, muito trabalho, e eu voltei para minha casa. Mas eu levei comigo 2 coisas: o Rolex apreendido e o boletim de ocorrência que eu havia feito de apreensão de objeto que possivelmente era produto de crime. E o porquê que eu fiz isso? Eu sabia, naquela oportunidade, década de 90, que havia uma loja na Rua Pamplona, no Jardim Paulista, em São Paulo, que comercializava relógios Rolex. Era uma das poucas lojas da Rolex naquela oportunidade. Então eu voltei para casa, dormi um pouco, almocei, mas eu estava realmente aguçado para saber se aquele relógio tinha queixa na Rolex ou não. E à tarde, eu pego o meu carro, me dirijo à Rua Pamplona e fui na loja especialista em Rolex. E aí, entrando lá, me identifico com a minha documentação, mostro o boletim de ocorrência explicando o que aconteceu e falo: olha, este é o relógio apreendido. A moça que me atendeu disse o seguinte: seu delegado, se esse relógio for roubado ou furtado e a vítima prestou a queixa em qualquer loja da Rolex no mundo, nós vamos saber agora a origem deste relógio. E foi isso que aconteceu. Ela rapidamente pega o relógio que eu levei, ela abre essa caixa traseira e ela faz o quê? Ela anota a numeração. Com essa numeração, ela vai num programa de computador da Rolex Mundial e quando ela está fazendo a consulta, deu bingo! O relógio era produto de roubo. E sabe onde aconteceu esse crime? Esse crime aconteceu na área do Morumbi, zona sul de São Paulo. E ela disse o seguinte, ó, tá aqui. Uma senhora foi assaltada na zona sul. Ela veio em uma loja da Rolex e disse, olha, tá aqui, eu fui roubado. E por isso, o relógio estava identificado no cadastro da Rolex. Em seguida, a funcionária da loja me fornece o que eu mais queria: o nome da vítima e o telefone residencial daquela pessoa, pois naquela época ainda não tínhamos telefonia celular. Fiquei muito contente com o que eu havia levantado, retorno para a minha residência e da minha própria residência eu ligo para essa senhora. E realmente eu a localizo e por telefone ela falou, seu delegado, o senhor não sabe a notícia feliz que o senhor está me trazendo. Esse Rolex é um Rolex de estimação, é um Rolex que eu tinha ganhado do meu falecido pai. E eu fiquei muito triste quando eu fui assaltada no bairro do Morumbi e levaram o meu Rolex. Eu falei, olha, o Rolex está aqui em poder da Polícia Civil e eu marco no dia seguinte data e horário para ela comparecer à minha delegacia. Eu disse para ela, me traga o seu boletim de ocorrência, me traga a documentação do seu Rolex para que eu possa fazer a devolução do relógio que nós havíamos conseguido recuperar para essa vítima. Exatamente no dia e hora marcada, estava trabalhando na minha mesa, quando eu olho para a minha janela que dava para a rua, quando eu vejo estacionar uma Mercedes-Benz, mas não era qualquer veículo Mercedes-Benz, era uma Mercedes-Benz top, uma das mais caras. Nesse carro tinha um motorista e atrás estava sentado um homem
de terno e também uma senhora extremamente bem vestida. Entram na delegacia o homem de terno, esta mulher, e diretamente vem falar comigo, que estava sentado na mesa do plantão policial. O delegado fica na frente, para atender a população. E ela disse: olha, eu estou aqui porque o delegado me disse que o meu Rolex havia sido recuperado. Eu falei: que bom, fui eu que liguei para a senhora, estou muito contente que a senhora compareceu ao distrito policial, mas agora eu quero que a senhora me apresente o boletim de ocorrência e também a documentação do seu relógio. Eu estava com o Rolex na minha gaveta, eu peguei o Rolex, quando eu entrego na mão dela foi algo emocionante, porque ela chegou a derramar algumas lágrimas. Ela me disse: eu jamais poderia imaginar que eu teria essa preciosidade, não é pelo valor, seu delegado, é pelo amor que eu tenho pelo meu pai, que me deu esse relógio, na época com muito carinho. Ela estava realmente muito satisfeita. Mas a minha função em seguida era ler o boletim de ocorrência que ela fez na Zona Sul de São Paulo, na delegacia do Morumbi. E no boletim, na área do histórico, ela conta que numa segunda-feira ela estava com o carro dela passeando pela Avenida Giovanni Gronchi, quando em dado momento emparelha uma moto ao lado. Tinha um motoqueiro que estava utilizando capacete, mas a pessoa de trás não utilizava capacete e mostra um revólver para ela. E quando ele coloca o revólver no ouvido, ele diz: me passa o seu relógio. Ela ficou apavorada, com muito medo, o carro não era blindado, ela abaixa o vidro e ela entrega o relógio para o ladrão, que era o garupa da moto. Mas o que mais me impressionou naquele exato momento, quando eu estou lendo o boletim de ocorrência, é a descrição do ladrão. E a descrição dizia que era um rapaz magro, que era um rapaz que aparentava de 20 a 22 anos, que era um ladrão com cabelo encacheado, loiro, e que ele tinha olhos azuis. E no próprio BO, o delegado que fez a ocorrência constou o que ela disse. Ela disse ao delegado: o rapaz que me assaltou parecia um anjinho da ficção dos livros da história da Turma da Mônica. Eu solicitei que o escrivão fizesse o auto de devolução do objeto, porque ela fez prova que o Rolex era dela. Depois que ela assinou, eu devolvo o relógio, aonde ela me agradeceu e disse que ia embora. Eu falei: espera um pouquinho, ainda não terminou a sua estadia aqui na delegacia e eu vou te explicar o motivo. Eu tinha pedido para que o meu investigador trouxesse à delegacia aquele jovem que foi detido com o Rolex no pulso, e ele estava naquele exato momento na sala de reconhecimento com mais 3 pessoas, um do lado do outro, pois eu queria que aquela vítima fizesse o reconhecimento e pudesse dizer se o tal anjinho, se o tal loiro de olhos azuis e cabelos encaracolados é a pessoa que a assaltou ou não. Mas no momento que eu disse para ela que o suspeito do crime estava na sala ao lado, eu percebi que a vítima mudou completamente a forma de lidar comigo. A feição dela se alterou. Ela começou a olhar para o advogado falou: doutor, mas o que está acontecendo? Eu falei: calma, a sua cliente agora vai passar por uma sessão de reconhecimento de pessoas para a gente poder verificar se a pessoa que lhe assaltou lá no Morumbi é a mesma que está na minha delegacia. O ambiente naquele momento ficou um pouco tenso, pois eu percebi que a vítima estava totalmente desconfortada. Ela cochichou com o advogado fez assim com a cabeça, dizendo que ela tinha realmente que passar pelo reconhecimento pessoal. E eu vou te mostrar agora como era feito o reconhecimento pessoal na década de 90 aqui em São Paulo. Nós separávamos uma sala na delegacia, essa sala com uma vidraça, e dentro dessa sala nós colocávamos 4 cadeiras, uma ao lado da outra. Você tinha aquela pessoa suspeita e colocávamos ao lado mais 3 pessoas para que a pessoa que foi vítima olhasse através de um buraquinho numa folha de papelão. Então imagina que a vítima
através deste buraco, ela consegue enxergar as 4 pessoas que estão na sala, mas aquelas pessoas não sabem quem está olhando por detrás do papelão. Naquela oportunidade, era assim que a sala de reconhecimento era feita e produzida, para garantir para as vítimas que ela poderia fazer o reconhecimento sem que a pessoa que a assaltou soubesse que ela estava do outro lado. Chegou o momento crucial da vítima, daquela senhora, fazer o reconhecimento através do buraquinho do papelão. Ela olha através do buraquinho, mas ela olha por 2, 3, 4 segundos ao máximo. Se vira para mim e fala: delegado, nenhuma dessas pessoas me assaltou. Falei: calma, o senhor olhou muito rápido. Olhe novamente, por favor. Ela falou: não, eu já vi, não é ninguém que está aí nessa sala. Nesse momento, eu insisto para ela olhar, ela não queria. O advogado acalma um pouco os ânimos, conversa com ela, ela fala: bom, vou olhar mais uma vez e mais uma vez. Ela olha através do buraquinho no papelão, mas ela olha de um olhar muito rápido. Algo que realmente me fez perceber que ela não estava com vontade nenhuma de reconhecer ninguém, e foi isso que aconteceu. Ela disse: delegado, não reconheci, quero ir embora. Bom, eu, experiente como sou, sabia que muitas vítimas têm medo de reconhecer, outras não é nem medo, é não querer ir depois também no fórum dar o seu depoimento. Eu não sabia qual era o motivo dela, mas tudo levava a crer que ela não queria reconhecer o tal anjinho ladrão, que ela mesmo relatou no boletim de ocorrência. Foi aí que começou realmente aquele embate. Eu me exasperei um pouco com ela e, em dado momento, o advogado pede para falar comigo de forma separada e fomos para outra sala. O advogado falou para mim: doutor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. A minha cliente é muito rica, ela tem afazeres, ela já é uma pessoa de quase 70 anos, ela não quer reconhecer ninguém. Falei: doutor, espera um momentinho, nós estamos querendo esclarecer um crime. E ele falou: ela não vai reconhecer ninguém e ponto. E naquele momento eu percebi que eu não teria, mas não teria mesmo, a colaboração dessa vítima para poder indiciar aquele rapaz pela prática de roubo na cidade de São Paulo. Foi aí que, extremamente chateado, vou dizer para você, desgastado, com muita vontade, eu tinha 20 e poucos anos naquela oportunidade, com uma vontade imensa de colocar ladrão na cadeia, mas naquele momento não foi possível por causa dessa vítima. Eu fiz todo o meu trabalho, me esforcei, devolvi o Rolex para ela, ela ficou muito contente, mas ela não quis colaborar. A única alternativa é mandá-los todo embora. Mas na hora de ir embora, ela falou: pera um momentinho, doutor, eu trouxe um presente para o senhor, de estar no meu carro, eu vou pegar. E sabe o que eu falei para ela? Eu não quero presente nenhum, eu não estou aqui na delegacia para receber presente, eu tenho meu salário no final do mês, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. E vou dizer para a senhora não colaborou com o meu trabalho. E naquele momento, ela, irritada, foi embora batendo a perna em direção ao seu carro, mas levando o relógio que para ela era muito importante. Eu quero te dizer que o que aconteceu comigo naquela oportunidade, durante a minha carreira, aconteceu muitas vezes. Vítimas e testemunhas que não querem colaborar com a polícia e com a justiça e preferem dizer que não é aquela pessoa que cometeu um crime. Ou por medo, ou por não querer ter trabalho de voltar à delegacia ou voltar no fórum, essas pessoas preferem dizer que não reconhece. E isso, só quem perde é a sociedade. Mas eu posso te garantir que muitos policiais se desanimam com isso, que não foi o meu caso. Eu sempre tive que esclarecer os crimes, sabendo que eu poderia não ter sucesso por falta de colaboração das pessoas que eventualmente viram um determinado tipo de crime. Mas depois de 40 dias eu estava trabalhando na delegacia, peguei meu investigador, era hora do almoço e fomos almoçar num restaurante muito simples que tinha naquela localidade. Estava almoçando, tinha uma televisão pequena. Essa televisão mostrava um programa de noticiário, quando eu vi pela manchete que tinha acontecido um assalto no ABC Paulista e um dos ladrões fez um disparo que deixou uma mulher tetraplégica. E aquilo me chamou a atenção.
continuei assistindo aquela matéria quando aparece uma parte da cena daquele crime. A polícia local conseguiu uma câmera que mostrava os criminosos fugindo da moto. E para minha surpresa e também do meu investigador, quando a gente viu aquelas imagens de costa do ladrão que estava na garupa, me deu a impressão que seria o anjinho ladrão. Rapidamente eu voltei para a delegacia e aquilo não saía da minha cabeça. Aquela imagem que eu vi na televisão me fazia crer que havia uma possibilidade muito grande de quem teria atirado naquela moça e deixado-a tetraplégica poderia ser o tal anjinho que estava nas minhas mãos aqui na delegacia. Foi aí que eu localizei a delegacia, conversei por telefone com o delegado. E ele me explicou que aconteceu realmente uma tentativa de roubo. 2 homens numa motocicleta quiseram roubar uma outra motocicleta e essa motocicleta, quem dirigia era um rapaz de 30 anos, a sua noiva de 24 estava sentada na garupa, só que durante o assalto a vítima acelerou. Ela acelera a moto e o garupa, com a arma em punho, faz um disparo apenas. Mas esse disparo atinge a vítima, ela cai, derruba também o seu noivo, ela foi socorrida e, infelizmente, ficou tetraplégica. Mas algo aconteceu em seguida. A dupla de assaltantes tentou fugir. Mais à frente, eles vieram abater a moto e os 2 foram detidos. E aí eu perguntei para o delegado: o senhor me passe, por favor, o nome desses 2 criminosos. Ele me disse que os bandidos não portavam documento, que eles forneceram uma qualificação que, na visão dele, era tudo mentira, que eles estavam mentindo a qualificação correta, mas ele já havia colhido as impressões digitais, mandado para São Paulo, no Instituto de Identificação para fazer a comparação, mas que no momento ele não tinha ainda certeza da individualização de nome daqueles 2 criminosos. Ah, mas aquilo me chamou muito a atenção, já não conseguia mais trabalhar naquele dia. Eu estava com pouco serviço e falei para o investigador: olha, nós temos que ir para o ABC para verificar se essa pessoa que a gente viu de costa nas imagens é ou não o anjinho ladrão. Peguei a viatura, fomos lá, uma viagem longa, né? Eu estou lá no Alto Tietê, fui para o ABC Paulista e localizei esse delegado lá que me recebeu muito bem e me levou até a carceragem do distrito. Numa determinada cela, com 8 pessoas lá dentro, quando eu olho, eu vejo quem? Aquele jovem de 22 anos, magro, olhos azuis estalados, cabelo encacheado loiro. Era o anjinho ladrão. Era ele que fez o disparo, deixando uma vítima naquela localidade tetraplégica. Você que está me assistindo, você faz ideia do que eu senti naquele momento? Você faz ideia quando eu olhei para o tal anjinho dentro da cela e ele chegou a fazer um sorriso nos lábios olhando para mim? Você faz ideia a revolta que eu fiquei quando eu voltei para a delegacia, sabendo que nós poderíamos ter evitado esse grave crime se a vítima do Rolex tivesse reconhecido aquele ladrão? E eu vou falar uma coisa: várias noites eu fiquei sem dormir, pelo simples fato que eu entrei na Polícia Civil para a carreira de delegado, pois eu sempre fui extremamente vocacionado. Eu não fui atrás do salário. O salário de delegado nunca foi ruim, nunca foi bom, salário mediano. Mas eu sempre amei trabalhar como delegado, investigar crimes, colocar bandidos na cadeia. Isso é algo que permeou toda a minha carreira, apesar dos problemas. E esse fato que eu estou te contando é um fato que me deixou muito triste, me deixou sem dormir durante muitas noites, até que chegou um determinado dia que eu resolvi tomar uma atitude. Chegando na delegacia no dia seguinte, eu peguei o boletim de ocorrência, peguei o fax da vítima da ricaça do Morumbi e eu passei um fax do boletim de ocorrência do ABC Paulista, aonde tinha todo o histórico que aconteceu com o tal anjinho ladrão que atirou numa moça e a deixou tetraplégica.
Mandei naquele dia. No dia seguinte, ia trabalhar revoltado. Mandei o fax novamente para aquela vítima que se recusou a reconhecer a pessoa que havia lhe assaltado no bairro do Morumbi. Mas no sexto dia que eu mandei o fax, eu recebo um telefonema do advogado da vítima do Morumbi. Esse advogado se mostrou muito chateado com o envio do fax para sua cliente. Disse que a vítima estava tendo problemas emocionais, não estava conseguindo dormir e que era para eu parar de mandar o fax, senão ele levaria o caso à corregedoria da Polícia Civil. Eu disse para ele, expliquei ao advogado que eu simplesmente queria dar a notícia para ela de um fato legal ocorrido no ABC Paulista e que era importante a cliente dele ter ciência do que aconteceu e que a atitude dela de não reconhecer aquele rapaz que estava na sala de reconhecimento fez com que ele continuasse na vida do crime e em seguida deixasse uma pessoa com sequelas irreversíveis para o resto da vida. Deixa eu compartilhar com você uma reflexão muito profunda que eu tive em muitos anos de delegacia. Essa mulher não quis reconhecer o ladrão. Eu até entendo as razões dessa pessoa. A gente sabe que essa cultura da violência no Brasil, essa exposição na vítima, tem deixado o brasileiro extremamente medroso. E eu tenho reparado que cada vez mais pessoas não querem participar de reconhecimento na polícia e também na justiça, dizendo, olha, essa pessoa não é a pessoa que cometeu um crime tal. Nós temos que entender que isso tudo faz parte de um cenário muito ruim para a sociedade brasileira. É um pano de fundo que quem só ganha é o criminoso. Mas eu entendo também e temos que ter esse olhar para as vítimas que se sente sozinha e que muitas vezes imagina que o criminoso possa fazer alguma coisa contra ela ou contra a família dela se ele for reconhecido, que é a chamada intimidação. Portanto, nessa discussão, a gente tem os dois lados. O lado da polícia, com a vontade de esclarecer o crime, mas o outro lado também de vítimas amedrontadas que têm medo de qualquer coisa e receio e preferem fazer o quê? Terminar a sua passagem naquele inquérito, dizendo, não reconheço ninguém. Agora que você sabe de um fato que marcou a minha vida pessoal e profissional, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho um questionamento para você. Vamos supor, se você foi vítima de um crime grave. Semanas depois, você é chamado numa delegacia, onde o delegado quer te colocar numa sala e hoje em dia a sala não tem mais o papelão com o buraquinho. Hoje existe um vidro onde você olha tranquilamente para o interior da sala e quem está lá não vai te ver. Mas você, colocado na sala de reconhecimento, para reconhecer um ladrão, para reconhecer um estuprador, para reconhecer um sequestrador, você reconheceria ou não? Qual seria a sua atitude naquele momento? Será que você vai preferir cooperar com a polícia e depois ter que ir no fórum reconhecer de novo esse criminoso? Ou você vai preferir agir como essa senhora do Morumbi? Este debate eu gostaria de ter com você que me assiste aqui nos comentários, pois é muito importante no momento em que a gente verifica a criminalidade atacando as pessoas nos bairros. E cada vez mais, se nós quisermos resolver esse problema, nós vamos ter que ter policiais vocacionados e vítimas dispostas a reconhecer aquele que eventualmente lhe praticou um delito. Eu espero que você tenha gostado deste capítulo do nosso canal Na Cena do Crime e agora eu te peço, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, dá o like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e que gostam de histórias policiais reais, narradas pelo Jorge Lordello. E agora chegou a hora, nos comentários, por favor, coloque aqui tudo o que você sentiu com mais essa história no nosso canal Na Cena do Crime.